Bom, pessoal, nessa aula aqui iremos falar do possessive case usando o apóstrofe ou apóstrofe S. Apóstrofo, na verdade, né? Em inglês a gente fala apóstrofe. Bom, o que é o possessive case? A tradução é caso possessivo. Essa é uma regra gramatical que a gente aprende a atribuir posse, ou seja, falar que aquilo é de fulano ou fulana. Então tá. The possessive case shows ownership with the addition of apostrophe s or sometimes just the apostrophe. O caso possessivo mostra posse, demonstra posse, com a adição de apóstrofo s ou somente o apóstrofo. Então, vamos lá. Gente, quando a gente tem um substantivo singular, a gente precisa de adicionar apóstrofe s para a gente poder indicar a posse. Então tá. Como é que a gente deve imaginar? No inglês é o seguinte. Vamos pensar em duas variáveis aqui. Que é a variável do dono, que é o x, e a variável do que é possuído, y. Bom, a gente vai sempre colocar o dono primeiro e no y o que é possuído. Então vamos supor, vamos pensar em alguém, por exemplo, o Charlie, certo? O Charlie, ele é dono, por exemplo, de uma bicicleta. Então a gente coloca aqui bicicleta. A gente colocou o que possui e o que é possuído. Mas se você colocar Charlie Bike, você vai entender como Charlie bicicleta. Você não demonstrou aqui graficamente que essa bicicleta é possuída por Charlie. E Charlie, ele é um substantivo no singular. Como é que você faz então? Você vai colocar apóstrofe S. Com esse apóstrofe S, você falou que a bicicleta é do Charlie, ou de Charlie, certo? Aí você fala assim, nossa, mas aí fica parecendo aquela contração, por exemplo, do verbo to be, por exemplo, o verbo to be is. Aí eu falo assim, com certeza é o mesmo sinal gráfico. Você só descobre se aqui era um verbo to be contraído, ou se isso daqui é um caso de posse, de acordo com o contexto. Como assim? Se eu falo Charlie's good, eu estou falando que o Charlie está ok com ele. He's good. Tá tudo bem. Certo? Então, como que eu defini que isso aqui era um verbo to be e não era um caso de posse? Pela palavra que vier à frente. Se vier um objeto, a chance disso aqui ser um caso possessivo é altíssima. Então a gente escolhe pelo contexto, certo? Porque temos grafias semelhantes para coisas diferentes. Beleza. Então, o que será que significa Greg's car? Aqui está dizendo carro do Greg. Ryan's website is big. Então, primeiro a gente tem um site, né? Um website que é grande. Então, o website de quem? De Ryan. Então, o website do Ryan é grande. This is the Bob's book. Esse é o livro do Bob. Certo? Então, Greg, Ryan, Bob, ambos são substantivos no singular. Vocês vão perceber que existem muitas regras para a gente poder falar do caso possessivo. Mas no final das contas eu vou ensinar apenas duas regras que vão resumir toda essa quantidade de regras que a gente está estudando. Bom, mas então para que você está explicando esse tanto de regras se existem duas que resumem? Porque você sabendo de todas as regras evita que você caia em pegadinhas, certo? Porque as duas regras que eu vou explicar no final, que funciona para todos os casos, ela pode acabar sendo falha se você estiver, por exemplo, fazendo uma prova ou um teste que mostre um caso possessivo muito específico. E eu vou estar comentando tudo isso no final, pode ficar tranquilo. Bom, vamos lá. Então, se a gente estava falando do caso de posse para substantivos no singular, agora nós iremos falar de posse para substantivos no plural. Que no caso, boys é um exemplo. Se fosse boy, seria singular, boys plural. Então eu vou querer falar que uma bicicleta só é dos meninos. Quando você tiver um substantivo no plural, você não vai colocar apóstrofe S. Você vai colocar só um apóstrofe.
certo? Vou pegar a borrachinha aqui. Você vai colocar só um apóstrofe. E lembrando, como seria se você tivesse um singular? Aí você colocaria apóstrofe S. Então aqui está falando bicicleta do menino. E aqui está falando bicicleta dos meninos, certo? Então vamos para os exemplos aqui. This is the boys' bedroom. Esse é o quarto dos meninos. This is the girl's bike. Essa é a bicicleta das meninas. My parents' house is beautiful. Então, a casa de quem? Dos meus pais é linda. Beleza. Agora, gente, iremos falar de substantivos no singular. Ó, voltamos para o singular. Mas que acabam em S. Ué, a gente não vai colocar apóstrofe S, não? Para os singulares? Não. Se por acaso o substantivo singular já acabar em S, o que você vai fazer? Você só vai colocar o apóstrofe. Então, ou seja, boss significa chefe, mas acabou com a letra S. Então você põe só o apóstrofe. The boss bike, a moto do chefe ou a bicicleta do chefe. Para quem não sabe, bike pode ser os dois, pode ser ambos, tanto moto ou bicicleta. Você descobre pelo contexto. Se você quer ser específico, quer falar realmente moto, você pode falar motorcycle. Se você quer falar realmente bicicleta, você vai falar bicycle. Então tá. The Mr. Jones Equipment. Então Mr. Jones é singular, mas acaba com S. Então coloca só apóstrofe. Certo? Hora dessa já começa a ficar confuso, né? Já começa a ver que tem muita regra. Aí aqui, é o seguinte. Quando o nome de uma pessoa terminar com S, nós podemos adicionar apóstrofe S ou só o apóstrofe. Certo? Então, observe. Nomes de pessoas. Pouca gente sabe isso aqui. Certo? Isso aqui é uma regra que, assim, as pessoas parecem que esquecem. Mas nomes de pessoas que acabam com S, você pode colocar só o apóstrofe ou o apóstrofe S. Então, o que acontece? Você fala assim, ah, não. Eu aprendi que, por exemplo, um nome vai acabar com S, eu vou colocar só o apóstrofe. Ok. Se você vê uma coisa dessa aqui na próxima, você vai falar assim, ah, não, tá errado, aqui seria só apóstrofe. Mas não, nomes de pessoas, você pode colocar o apóstrofe S, independentemente se terminar com S. Então, ou seja, vamos voltar nessa regra aqui anterior. Deixa eu apagar essas coisas aqui. Aqui, você poderia colocar um apóstrofe S? Não poderia, porque é um substantivo singular que termina em S. Aqui você poderia? Poderia, porque é o nome de pessoa. Certo? Então, ok, pode ser só apóstrofe também? Pode, porque é um singular que termina em S. Entenderam? Então, ó, vamos lá. Como é que fica aqui? Thomas Computer, or, na verdade, Thomas's Computer or Thomas Computer. Certo? Os dois vai valer. James's Shop or James Shop. Vocês estão vendo um som de S extra que eu falo aqui? É por causa que tem o som desse S e desse. Então, eu vou falar James's Shop or James Shop. Charles's House or Charles House. Certo? Companies are often treated like people. Então, companhias, né, empresas, são frequentemente tratadas como pessoas. Então, ou seja, a mesma regra de cima vale para nome de companhias. Certo? Vamos ver esse exemplo aqui. O Adidas, que é uma empresa, né, acaba com S. E se essa mesma regra vale, é igual, você pode falar tanto Adidas Shoes or Adidas Shoes. Certo? Aqui no caso não precisou, né? Coca-Colas, porque aqui já não tem um S. Então você vai usar o apóstrofe S. Coca-Cola's drinks are famous. As bebidas da Coca-Cola são famosas. Sapatos da Adidas. Adidas Shoes or Adidas Shoes. Beleza? Bom, o que a gente vai pensar? Isso aqui não é a regra gramatical. Isso aqui é uma dica. Se você tiver um nome de pessoa, por exemplo, e se esse nome já tiver muito som de Z, muito som de S, já que é nome de pessoa e você pode optar por colocar um apóstrofe S ou só o apóstrofe, se possível, coloque só o apóstrofe se esse nome tiver muito som de S. Por quê? Para não parecer que você está sussurrando. Porque olha esse nome, Ulisses. Ulisses.
Imagina se você coloca mais um S aqui, The Map of Ulysses' Journey. Aí fica fica parecendo que você está vazando alguma coisa. Você virou um botijão de gás aí que você está vazando. Então, se dá para tirar, tira, para ficar com a dicção melhor. Então, The Map of Ulysses' Journey significa o mapa da jornada do Ulisses. Beleza, agora a gente vai falar de caso de posse unida. Na verdade, quando você vai falar os nomes separados de quem possui uma mesma coisa, certo? Porque aqui a gente tem o Sheldon e Leonard. Você poderia falar boys, certo? E colocar só um apóstrofe. Mas você quis citar nomes. O que você vai fazer? Você vai colocar o apóstrofe S em todos os nomes para indicar que o experimento é dos dois? Não. O que você vai fazer? Você vai colocar apenas no último nome, e isso vai valer para todos os outros nomes que foram citados lá atrás. Então, quando você fala Sheldon and Leonard's Experiment, você está falando do experimento do Sheldon e do Leonard. Deu para entender? É assim que a gente atribui posse quando a gente quer explicitar todos os nomes. Beleza, agora tem uma coisa que muita gente desconsidera. Inclusive quando eu estava estudando inglês, esse foi um detalhe que faltou no meu curso, né? Muitas pessoas esquecem disso. Seguinte, um objeto não pode possuir outro objeto. Então, o que acontece? Vamos pensar num exemplo aqui. A porta da sala. No português a gente fala a porta da sala. Então vamos pensar aqui numa sala de aula, uma classroom. Eu quero falar que a porta é da sala. Eu vou fazer isso aqui. Na verdade, essa é a vontade natural que a gente tem de fazer, colocar esse sinal aqui por conta das regras que nós já estudamos lá atrás. Mas classroom não é uma pessoa. Uma coisa não pode possuir outra coisa. Você não pode colocar essa grafia para isso. Então, você simplesmente não tem que colocar. Quando você fala classroom door, a pessoa que já está ouvindo você falar essa frase em inglês, se ela entender de inglês, claro, né, for algum nativo norte-americano, ele vai entender que você está falando da porta da sala de aula. Então, vamos prestar atenção nesses exemplos aqui. The woman cleaned the hotel room. Então, a mulher limpou o quarto do hotel. Não temos um apóstrofe S aqui, porque hotel não é uma pessoa, ele não pode ser dono do quarto. Let's go to school classroom. Então vamos para a sala de aula da escola. Cadê? Não sinalizamos também. Close the car door. Feche a porta do carro. Você não vai traduzir como feche a carro-porta ou porta-carro. Não, é porta do carro, mas não sinalizamos. Beleza? Deu para entender? Bom, pessoal, agora que a gente... Deixa eu só olhar aqui. Bom, concluímos as regras de possessive case usando a apóstrofo S ou só a apóstrofe. Agora eu vou ensinar uma regra aqui que ela vai acertar 100% dos casos, certo? Mas que pode acabar te fazendo você cair em algum tipo de pegadinha. Vamos lá. Se você tem a palavra aqui, o possuidor, o que é possuído, certo? Vamos colocar uma bicicleta aqui. E aí você tem o que quer que seja aqui, que vai ser o possuidor. Tananã, tananã, tem um nome. Aí se esse nome acabar com um S, você pode colocar um apóstrofe. Porque aí você vai acertar o caso de substantivos no plural. Você vai colocar de substantivos que estão no singular, mas acabam em S. Então, você vai acabar acertando todos os casos. E se não acabar com S, por exemplo, não tiver S aqui, for um nome normal, você coloca apóstrofe S que você também vai acertar todos os casos. Mas, nossa, por que você não explicou essa regra antes? Isso é tão mais fácil. É porque, se por exemplo, você tiver fazendo uma prova que é um pouco mais pegadinha, um pouco mais esperta, se eu te explicasse só aquelas últimas duas regras dali, se você visse isso aqui, você ia falar assim, tá errado. Inclusive, muitas pessoas que têm muito conhecimento de inglês, se você mostrar essa frase aqui para elas, pode ser que ela fale que está errado. Mas na verdade não tá, porque existe a exceção para nome de pessoas, que aqui acaba com S e você ainda coloca um apóstrofe S. Entendeu? Então o que a gente faz? A gente vai gravar essa última regra aqui
Se a palavra não terminar com S, a gente coloca apóstrofe S. Se acabar com S, a gente coloca só apóstrofe. E a gente fica atento com situações desse tipo. Beleza? Então tá bom. Então aqui a gente finaliza esse assunto. E aí a gente vai entrar no caso aqui do caso possessivo, porém usando of, certo? Para quem acha que a pronúncia disso aqui é off, é errado, tá? Off é isso aqui. Off, esse som de F. Isso significa desligado em inglês. Esse aqui é como se fosse finalizando o som com a letra V. Of, certo? Of, diferente de off. Beleza, agora a gente vai falar de posse usando o off. A gente vai indicar posse usando o of. Como? Gente, isso aqui tem estrutura até parecida com a do português e as pessoas que falam português amam essa estrutura. Bom, a verdade é que ela é cada vez menos usada no inglês, principalmente porque ela torna a frase mais extensa. E se você pode dizer a mesma coisa com menos palavras, você pode ter certeza que o americano ele vai preferir a forma mais curta. Não é à toa que a gente viu aquele tanto de tipo diferente de contração entre verbos to be e pronomes, né? Você lembra que a gente viu esse exemplo aqui, ó, bem no inicinho, que era o Greg's car. Isso aqui já fala que era carro do Greg. A pessoa não vai querer falar the car of Greg, é só se ela tiver com muita paciência. Mas isso aqui significa exatamente a mesma coisa isso aqui. O carro do Greg. Então o brasileiro adora, porque fica igualzinho a ordem que a gente usa no português também. This is the bedroom of the boys. Diferente de você falar the boys' bedroom, né? The show, diferente assim na grafia, mas o sentido, a tradução é a mesma. The show of Ramones, então o show dos Ramones. The drink of Coca-Cola are famous, então a bebida da Coca-Cola são as bebidas, a bebida na verdade. Aqui tinha que ter um S, ó. As bebidas da Coca-Cola são famosas. Claro que esse aqui é de plural, nada a ver com o que a gente estava falando antes. The map of Ulysses, o mapa de Ulisses, né? The experiment of Sheldon and Leonard. Então, parece mais fácil, né? Usa só o of, mas isso torna a frase mais extensa um pouco.